Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós vamos fazer um guia completo. Esse é o vídeo mais importante que você vai encontrar no YouTube e no Spotify relacionado a tênis com placa. Fala, Rodrigo! Fala, Edu, e a todos que estão nos ouvindo e também o pessoal que está nos assistindo no YouTube. Hoje é o dia de você pegar papel e caneta e aprender tudinho sobre os tênis com placa de carbono, tênis super tênis, tem tênis mais barato, enfim. Hoje é o dia de você pegar tudinho e saber como funciona essa tecnologia e para quem ela funciona também. Exatamente. Os tênis com placa, eles estão dominando o mercado. Hoje eu acho que é o objeto de desejo de todo corredor. Até aqueles corredores que estão começando na corrida já procuram um tênis com placa. E nesse episódio a gente vai falar sobre as diferenças de cada modelo, qual que é mais indicado para determinado tipo de corredor e até para cada objetivo, né, Rodrigo? Exato, a gente pode até falar dos viciados em tênis com placa, pessoas que não conseguem mais correr sem essa tecnologia, seja nos treinos, seja nas provas. Sim, tem muita gente que não abre mão e está usando todos os dias. A gente pode até comentar se isso tem algum benefício ou até algum risco, né, em utilizar o tênis com placa o tempo inteiro. Então, hoje é o dia aí da gente fazer esse guia, né, vamos dizer assim, sobre os tênis com placa à venda no Brasil. Você que está chegando agora aqui, já deixa 5 estrelas no Spotify. O Tênis Certo é o maior canal, maior podcast de corridas do Brasil. A gente sempre está entre os maiores, os top 3 podcasts de esporte. Isso daí é motivo de muito orgulho para nós, porque afinal de contas nós estamos no país do futebol e a corrida vem ganhando cada vez mais adeptos e fãs, né, de corrida. Para a gente começar, Rodrigo, o que é um tênis com placa? Basicamente, um tênis com placa é um tênis que vai ter dentro da entressola, ou seja, dentro da parte da espuma, uma placa que vai ter diversos tipos de formato, mas a ideia dessa placa é que ela ajude a aumentar a eficiência, ou seja, ela transfere a força que você faz na aterrissagem, transformando, ajudando na impulsão. Com isso, você acaba economizando energia, o que possibilita tanto correr distâncias maiores quanto aumentar a velocidade. A gente tem visto o uso de tênis com placa entre corredores amadores e também na elite. Basicamente, todos os recordes que a gente tem hoje, desde o 5K até maratona, são todos feitos com tênis com alguma tecnologia similar à placa de carbono. A gente está falando de uma tecnologia que apareceu e ficou popular em 2017, 2018, e a gente já está aí, sei lá, numa terceira ou quarta geração de tênis com placa. A tecnologia evoluiu, os materiais evoluíram e se tornou cada vez mais popular. No começo, eram poucas pessoas que tinham acesso a esse tipo de tênis, muito por conta da quantidade disponível no mercado, mas hoje todas as marcas, acho que não lembro de uma marca que não tem um tênis com placa, e o preço também, ele foi caindo e tendo mais acesso para vários corredores, né? Exato. E uma coisa que foi, né, muito questionada no início do lançamento do tênis com placa era o preço, que era um preço muito alto. E aí muita gente dizia que não, esse tipo de mercado não existe. Pessoas comuns, corredores amadores, não vão gastar mais de $200, $250, que era o preço na época, para comprar um tênis para usar numa corrida que, né, a pessoa nem está disputando, né, diferentemente de um corredor de elite. E o que a gente viu é uma explosão desse mercado. Hoje é muito fácil você encontrar tênis na faixa dos R$ 2.000, R$ 2.500 em várias marcas. E tem muita gente à procura. Tem tênis, inclusive, que chega nesse preço aqui no Brasil e esgota em poucas horas dada a procura. Então, os tênis com placa também vieram para revolucionar o mercado de tênis de corrida como um todo. A gente viu o aumento dos preços em função, né, dessa tecnologia embarcada que está cada vez maior. A gente tem o lado positivo, né, da tecnologia, das marcas investirem cada vez mais em materiais, mas por outro lado, esse aumento dos preços fez com que puxasse toda a galera lá de baixo para cima, né? Então, inclusive os tênis de entrada, eles ficaram mais caros, os tênis de rodagem, aqueles tênis mais conhecidos e usados pela maioria dos corredores também, eles subiram os preços, né? A gente viu um tênis, acho que de 2021 para cá, de 699 passar para 999, até extrapolando a faixa dos R$ 1.000, né? Exato, mas o que a gente vê é o benefício, né? Então a pessoa ela acaba investindo um dinheiro um pouco maior, só que ela tem um ganho tão grande que ela acaba validando isso e compra o seu segundo, o seu terceiro tênis de placa, porque realmente sente uma diferença grande, né? Então, para você que ainda não experimentou, né, um tênis de placa, acha ainda que pode ser efeito placebo, o que a gente tem visto entre corredores de elite e amadores é que sim,
faz muita diferença, tanto para quem está buscando bater um recorde, quem está querendo fazer uma marca pessoal importante, ou mesmo para a questão do desgaste muscular. A gente tem visto que pessoas comuns conseguem aumentar o volume semanal sem ter os mesmos problemas, as mesmas dores, né, as mesmas lesões que tinham no passado, porque hoje sim, os tênis estão cada vez com mais amortecimento, mantendo um peso muito leve e essa eficiência toda tem trazido muito benefício. E por isso mesmo, então, a gente vê o interesse das pessoas em pagar, mesmo assim, um preço mais alto. Tênis com placa é tudo igual? De modo geral, como que a gente pode diferenciar cada modelo? Bom, a gente pode começar falando dos tênis com placa de fibra de carbono rígida. Então, que são, de fato, os tênis que vão transferir a energia. Deixa eu pegar um aqui, ó. Que vão, de fato, fazer essa transferência. E para isso acontecer, a gente precisa ter uma placa que realmente tenha um nível de rigidez maior, ela não pode ser muito flexível, e ela precisa ter um comprimento total, ou seja, ela vem desde o calcanhar até o antepé, num formato que faz como se fosse uma colher, né, uma gangorra, porque daí quando você carrega aqui o antepé, você sente aquele totalzinho no calcanhar, e isso ajuda. A maior parte dos super tênis, assim, aqueles que são o topo da prateleira, eles utilizam uma placa inteiriça bem rígida, menos a Adidas, né, que utiliza os Energy Rods ali, então que é uma tecnologia similar, mas sim, também bem rígida. Então a rigidez, nesse caso, ela é fundamental e o comprimento total a gente tem visto, né? Muitas marcas tentaram fazer placas com um segmento menor e tal, não funcionou, galera. Hoje, o que a gente vê, né, o padrão de mercado é uma placa com comprimento total e com uma rigidez bem alta. Depois a gente vai ter variações de tipos de materiais usados nas placas, a gente vai ter. Já vai falar de cada material, mas então, basicamente, a gente vai ter tipo de espuma, tipo de placa, peso, construção de cabedal. Isso vai diferenciar um tênis com placa do outro, né? Exatamente. Agora, então, vamos, já que o assunto é placa, vamos falar dos tipos de placa que estão disponíveis no mercado hoje. Então, a gente já falou do tênis com placa de fibra de carbono, mas dentro da categoria placa de carbono, a gente tem uma diferença no tipo de material, que eles chamam de fibras curtas e fibras longas. Então, não necessariamente um tênis com placa de fibra de carbono, ele vai ter essa rigidez. A gente vai ter placa de fibra de carbono que ele vai ter uma certa flexibilidade e outras que você não consegue dobrar nada o tênis, né? Exatamente. E a gente também tem que considerar a espessura da lâmina. Então, quanto mais espessa, a tendência é que ela seja mais rígida. Se ela for mais fininha, mais flexível. E isso normalmente é feito para os tênis. Daqui a pouco a gente fala sobre os tênis de treinamento com placa. Então, o que as indústrias elas normalmente fazem é um tênis com uma placa mais rígida para o dia da competição e uma placa mais flexível, mais confortável, vamos dizer assim, menos invasiva para o dia do seu treino. Então, para a pessoa que quer desfrutar de uma tecnologia como essa, porém, para fazer o seu longão, para fazer os seus treinamentos semanal. Então, essa questão da rigidez, eu acho que a gente pode diferenciar bastante, né? Porque existem realmente placas mais rígidas, mais agressivas, que impõem, né, uma diferença grande na mecânica de corrida, uma placa mais flexível que vai ser, vamos dizer assim, um pouco mais amigável. Exatamente. Então, diferenças de placa de fibra de carbono e depois a gente vai ter os blends, né? Vão criar as marcas que acabam criando placas que tenham carbono na sua composição, mas não é aquela coisa pura, né? Exato, porque na verdade, assim, mecanicamente falando, o importante é o nível de rigidez. O material em si, se é ou não fibra de carbono, é que a fibra de carbono, como ela é um material rígido, leve e durável, ela acaba sendo muito utilizada. Só que ela tem o problema do custo. Então, muitas fabricantes querem reduzir um pouco o custo do seu tênis e aí eles acabam não usando 100% fibra de carbono. Então, utiliza algum material com carbono infusionado. Vocês vão ver muito isso. Ah, é um tipo de polímero que você infusiona carbono, ele aumenta um pouco a rigidez, se parece com a experiência de uma placa de carbono, porém não é igualzinho. Então a gente vê isso, né? Que as marcas elas tentam achar soluções diferentes para driblar essa questão do preço, do custo de ter uma placa de fibra de carbono, que ainda é um material que não é fácil você encontrar na indústria. Então existem as líderes de mercado que acabam fornecendo para a maior parte das fabricantes, e aí você vai encontrando então fibras de carbono que tem menos efeito. Aí acaba não valendo a pena, então você tenta uma outra solução, que seja um material similar, entregue vamos dizer assim, características mecânicas similar à fibra de carbono, porém com custo mais baixo. Outro tipo de material, aí uma solução brasileira foi o grafeno, né? Que Uhum. também
é um material que consegue uma certa rigidez, não vai alcançar a rigidez da placa de carbono, mas ainda assim é uma solução que talvez seja mais barata, né? Se eu não me engano, a produção é brasileira, uma Uhum. tecnologia brasileira, mas não foi só a Olímpicos que usou grafeno, se eu não me engano, a Innovate, que é uma empresa inglesa também, já vinha usando grafeno em placas e também no solado dos tênis da marca. Só que eles são mais focados em trail, né? Isso, então por isso que a gente não vê tanto assim se falar de grafeno lá fora, porque a Novate é uma marca minúscula, né? É, Então ela já é de um segmento menor do que a corrida de rua, e ainda assim ela é uma marca de nicho, então você não se ouve falar tanto assim. E aí a Olympus fez esse estardalhaço todo, né, com o lançamento do grafeno, que realmente uma tecnologia para concorrer com a fibra de carbono e que seja desenvolvida no Brasil e tal, por isso, né, fez, né, todo esse barulho. Ainda não se conseguiu chegar, né, no material de grafeno que chegue as mesmas propriedades mecânicas da fibra de carbono, mas é tudo questão de tempo, né? A gente está experimentando tênis com placa de fibra de carbono há cerca de 5, 6 anos, ainda é uma tecnologia muito recente. O grafeno que foi lançado há cerca de 2 anos, a tendência é que ele vá evoluindo junto com a fibra de carbono e até, quem sabe, no futuro ultrapasse a tecnologia. e a própria Olympus também, ela fez uma proteção a mais na placa de carbono usada no Corre Super, né? Que eles colocaram também como é que fala? É, eles envolveram a placa Uhum. de carbono com grafeno, né? Exato. Para aumentar um pouco, né, as propriedades, a placa de fibra de carbono da Olympus, né, ela é importada, ela é feita por uma das líderes A mundiais, japonesa, né? e só que eles adicionaram, né, esse tempero brasileiro aí, que é o grafeno aí para dar a identidade para o produto. Então também, né, acaba sendo uma tecnologia diferente um pouco. E a tendência é que assim, a primeira edição do Supra já surpreendeu muito a galera, assim, realmente é um tênis diferenciado, entregou propriedades ainda superiores ao do primeiro grafeno. E a tendência é que a marca vá desenvolvendo isso, sempre mantendo o foco no quê? No custo um pouco mais baixo, né? Então a gente tem visto assim, nossa, parece que as marcas que desenvolvem produto lá fora, elas não pensam assim tanto na questão do preço quanto as marcas que desenvolvem aqui no Brasil, né? Porque o que a gente mais ouve dos corredores brasileiros é, poxa, gostaria muito de ter um super tênis, queria muito ter um tênis com placa de carbono, só que eu não tenho condição de ter, porque realmente é um preço muito alto. Então a marca que consegue trazer uma tecnologia que vai ser tão eficiente quanto a das líderes mundiais, por um preço que é 40% menor, aí nesse caso eu acho que já acaba ganhando uma fatia de mercado só dela. Exatamente. E seguindo os materiais, a gente tem a fibra de vidro, que é uma tecnologia que eu acho que só a Mizuno usa, ou tem mais alguém? Se não me engano, é só a Mizuno que usa, né? A fibra de vidro, que ela é um polímero similar à fibra de carbono, só que mais flexível, tão leve quanto, também muito durável. Só que aí, logicamente, você não tem o mesmo nível de rigidez, o mesmo nível de eficiência. Então, o que a Mizuno faz? Ela reserva a fibra de carbono para o Rebellion Pro, que seria o seu super tênis de competição, e para os demais tênis de treinamento. Então, tênis que você vai usar, né, no seu treinamento, no seu dia a dia. Aí usa a fibra de vidro, que é logicamente um material bem mais barato e que vai então proporcionar uma experiência, vamos dizer assim, similar. É sempre aquela coisa, você não tem a mesma eficiência, você não tem aquele mesmo efeito alavanca que uma placa de fibra de carbono proporciona, mas eu acho que você não perde a referência, né? Porque uma coisa que, de repente, o corredor que está acostumado a usar um tênis de placa na sua competição e quando vem para um tênis comum sem placa, acaba sentindo é a falta daquele efeito, aquele algo a mais. Então, nesse caso aqui, você vai ter um pouco desse efeito, não 100%, mas aí, logicamente, num produto mais durável e bem mais barato. Eu não sei por quê, quando a gente fala em fibra de vidro, eu lembro daquelas caixas d'água, sabe aquele Uhum, material de uhum. barco, sabe? Sim, sim, sim. E que ele vai colocando aqueles fiozinhos assim, vai fazendo como se fosse uma textura, assim. Eu não sei por que eu penso nisso. Falando do Flash, eu acho que é um modelo que a Mizuno poderia explorar um pouco mais para atender esse público que quer um tênis com placa, mas não quer, de repente, a rigidez ou a geometria que tem um super tênis. Eu acho que pode ser uma boa opção aí para os treinos. É um tênis bem interessante que é pouco falado, né? Bem pouco falado. Eu acho que a estratégia da Mizuno, sem dúvida nenhuma, é, né, colocar o nome Rebellion Pro, né, no mercado. O primeiro modelo do ano passado fez muito sucesso, foi até eleito, né, pelos seguidores do tênis certo como o melhor super tênis e o tênis do ano, em função dele ter trazido uma tecnologia revolucionária que
vai além da fibra de carbono, né? Ele também fez, né? Trouxe uma geometria toda diferente, uma coisa que só a Mizuno tinha feito até então e que vem seguindo aí nessa segunda edição. Então, né, esse calcanhar recortado aí realmente traz um efeito diferente, né? Porque isso já é efeito do quê? A placa de carbono, praticamente todas as marcas hoje em dia têm alguma coisa parecida, similar. E o que a Mizuno quis fazer é trazer uma tecnologia a mais para esse produto. Então, né, essa geometria, né, arredondada também está presente no Rebellion Flash. E aí isso torna ele, né, traz o diferencial para esse produto aqui, que vai ser logicamente bem mais barato e vai competir com outros tênis também com placa de carbono. Mas nesse caso aqui, né, trazendo então uma coisa que foi desenvolvida no Rebellion Pro. Pra gente fechar, a gente tem o nylon, né, que é usado no Fila Racer T2. E aí já tem uma boa flexibilidade, não tem o efeito da rigidez, né, um pouco diferente. Eu acho que aqui é para você ter uma noção do que é ter Eu uma nem sinto, placa, vou falar na real. uma placa dentro do seu tênis. Essa placa que tá aqui no Racer T2, ela é muito similar ao que a gente experimentou no Fila Racer Silva. Foi lançado Exato. lá em 2020. Então, né, cerca de 4 anos atrás. Para muita gente foi a primeira experiência com alguma placa. E aí isso a gente pode até falar, né, um pouquinho mais adiante. Você tem então uma introdução ao que é, né, esse tema. Logicamente, como a gente falou, uma placa bem flexível. Então você não tem assim todo aquele efeito, toda aquela eficiência. Algumas pessoas sequer sabem que o tênis tem a placa, né? Não pesquisa, então não sabe a respeito. Mas é talvez o material de placa hoje que menos traga esse efeito todo que as pessoas querem sentir, né? Porém, ele acaba sendo o material mais barato e por isso mesmo, né, o Fila Racer T2 ele continua sendo o tênis de placa mais acessível do mercado brasileiro, só que logicamente ele vai ser o tênis que tem menos o efeito da eficiência, menos o efeito de propulsão. Qual outro modelo que tem placa de nylon? Eu acho que na New Balance a gente tem o Propel, eu testei ele há pouco tempo, o Propel V4, Propel, é verdade. e é bem parecido com a experiência do Racer T2. Se você espera assim, uma placa que vai fazer uma grande diferença, ela tá lá mais para questão de estabilidade do que de propulsão. Como os tênis da On que tem o speedboard, né? Também. E isso é muito comum. Aliás, placa na entressola de tênis é uma coisa bem antiga. A Mizuno, por exemplo, já fazia muito isso Wave, com a placa né? Wave. Então você tinha a placa Wave que ficava só no calcanhar, uma que ia até o antepé. Tinha um Infinity Wave, né? Que ele era mais extenso, daí as outras eram mais de amortecimento, né? A placa delgadinha ali que ajudava também na questão de estabilidade e amortecimento, mas nunca se chegou em nada parecido com o que a gente tem hoje, né? Com os tênis que placa para propulsão. É um desenho diferente, é um material diferente, né? Mas sim, a gente vê muito tênis que tem placa e até eu acho que erroneamente a marca divulga como sendo um tênis de placa, só que não é uma placa de propulsão, mas sim de estabilidade. Então Exato. tem que ter, né, sempre essa ponderação, porque se o consumidor comprar um tênis achando que ele vai proporcionar, né, impulsão, todo esse efeito e acaba não sentindo, aí eu acho que ele até acaba, né, ficando decepcionado, porque, né, investir num tênis com placa às vezes é um valor mais elevado e aí, né, você tendo a expectativa lá em cima, você acaba ficando bem É chateado. que toda descrição de tênis, se você pode ler em qualquer marca, vai ter na descrição as palavras retorno de energia, propulsão, amortecimento, e que mais? Leveza, Leveza. Não importa o peso, tem não que ter importa. leveza no texto. Exato. E isso é uma coisa muito comum, assim, né? Porque às vezes a pessoa que desenvolve o material publicitário, a campanha, não domina todas essas questões de, é tênis de competição, é tênis de treinamento, é super tênis ou não é. E a gente pode até entrar depois nessa questão, assim, como o que a gente considera um super tênis e o que é apenas um tênis de placa, porque nem todo tênis de placa é um super tênis. É apenas um rótulo que se coloca no produto. Só que quando você rotula um tênis, ele é um super tênis, a expectativa, meu amigo, vai lá no teto. E se essa expectativa não for cumprida, o consumidor fica decepcionado. Vamos falar agora de tamanho de placa. Tamanho importa, Rodrigo? Tamanho importa porque se o tênis tiver uma placa, e a gente viu muitas experiências apenas no antepé, o efeito ele é bem limitado. Você vai sentir sim que tem alguma coisa rígida embaixo dos seus dedinhos ali, você vai sentir que, beleza, eu tô pisando num material que é mais firme, ajuda um pouco mais na propulsão, mas o efeito de alavanca, né, o efeito que você quer sentir mesmo, assim, do tênis te propulsionando para frente,
acaba não funcionando. Eu acho que no começo, em 2020, 2021, começaram a aparecer alguns tênis só pra falar que ele tem placa. Uhum. Você lembra, por exemplo, do Meta Racer da ASICS, tinha uma plaquinha pequena. A Under Armour lançou com uma plaquinha minúscula. A Skechers lançou com aquela, como é que chamava? O Carbon Infused Plate, Uhum. né? Era uma plaquinha H, mas no antepé também. Também não dá esse efeito que uma placa inteiriça proporciona. E a gente sabe que tem que ter uma placa inteiriça, né? E, por exemplo, vamos pegar aqui o Filafloat Maxi 2 Pro. Ele tem uma placa até a região aqui do médio pé, mais ou menos. Na região da biqueira, a gente não tem placa. É uma plaquinha bem menor, né? E quem mais? Acho que A Roca também tinha feito, né? Um tênis com Sim. a placa um A pouco própria menor. placa do grafeno, ela é comprida, só que ela é estreita. Uhum. Né? É mais estreitinha aqui. É. Então, é aquela coisa, né? Você colocar uma placa no tênis não é uma coisa tão simples assim. Imagina lá no início, lá 5 anos atrás, as marcas estavam acostumadas a fazer um tênis com apenas a entressola em espuma. Como colocar uma placa ali no meio? Não é uma coisa tão simples, aliás, é segredo industrial para muitas delas. Como faz essa montagem, esse sanduíche? E aí, tudo isso realmente é muito complexo. Então, você às vezes colocar uma placa menor é uma solução mais simples, mais fácil. Ah, tem que colocar logo um tênis de placa no mercado para você, né, pelo menos mostrar que você está atento nessa nova tendência. Mas o que a gente viu é, depois das primeiras experiências em tênis de placa realmente funcionais, né, que era uma placa inteiriça, levou-se cerca de 2 anos para que as concorrentes tivessem, de fato, um tênis com as mesmas características. Isso até levou aquele imbróglio todo na World Athletics, queriam proibir tênis de placa, né, enfim, em função disso, assim, porque poucas marcas tinham a tecnologia já, né, funcional, já proporcionando muito ganho para os atletas de elite, né? Então as competições lá estavam bem desbalanceadas ali entre 2019 e 2020. Agora a gente falou da extensão da placa, do tamanho da placa, mas agora também a gente tem a diferença de formatos da placa. Pelo que a gente já viu no histórico, o que mais funciona é um formato de colher. Parece aquelas colheres de. Sabe aquelas maquininhas de arroz? Uhum. Né? É É igualzinho tipo aquilo mesmo. lá. Quando a gente fala colher, não é aquela colher de pau, né? Isso. E nem a colher que você toma sopa, né? Uma colher é como se fosse uma lâmina, É. porém com formato em S. E daí a gente vê que, por exemplo, a do Alpha Fly talvez seja a mais eficiente. Eles chegaram num tamanho, numa curvatura que funciona muito bem, né, Rodrigo? Exato. E aqui é um tênis que tem uma tecnologia exclusiva, somente o AlphaFly tem, que são as cápsulas de ar, e elas aumentam, né, a resposta que a espuma dá. E aí isso é uma coisa que a gente pode falar depois, é que a placa de carbono ela funciona sozinha, né? Se ela não tiver uma espuma conectada, uma espuma leve, com retorno de energia, né, nada acontece. No caso aqui você tem as cápsulas de ar que elas potencializam a alavanca da placa. Então, quando você compara, né, o AlphaFly com outros super tênis, existe essa diferença, né? Então, você tem ali uma resposta ainda maior em função disso, e por isso mesmo muitos atletas de elite adotam ele para ser o tênis de competição. Junto com ele, a gente tem os Energy Rods, que funcionam muito bem. Já é modelo que bateu recorde mundial. Ele tem um formato diferente. A Adidas mudou desde o primeiro. Eu acho que no 1, se eu não me engano, as hastes eram soltas, livres. Uhum. E daí no 3, que a gente tem o atual, eles juntaram, né? Ele tem uma junção das hastes. Hoje é uma peça única. E no começo acho que só ficava na parte frontal. Agora ela veio até o calcanhar, né? Exatamente. É o aprendizado que todas as marcas tiveram, né, com o desenvolvimento dessa tecnologia. Então, você conectar o calcanhar até o antepé, e a Adidas é a única que faz, então, essas hastes aqui que imitam os ossos do pé para proporcionar a alavanca nesse sentido aqui, porém, ela tem uma rigidez torcional um pouco maior e traz um pouco mais de conforto para pessoas que tentam, de repente, a passada um pouco mais, né, fora assim do esquadro, assim, o que seria o regular, né? Porque quando você tem uma lâmina, você bate o pé de uma vez só, e algumas pessoas se incomodam com essa sensação. No caso aqui, né, dos Energy Rods, você tem uma progressão, então você vai colocando cada um deles, né, no solo. Isso traz um pouco mais de conforto, e por isso mesmo algumas pessoas escolhem ele, né, como seu super tênis. Uma marca que tem uma solução interessante é a ASICS. Ao invés de lançar um modelo, eles já lançam dois de uma vez, o Edge e o Sky.
E daí o que eles fazem? Eu acho que a placa é a mesma, né? Eles só mudam Sim. a posição, né? Só a posição e o formato dela. Então a gente tem aqui no caso o Sky. A placa do Sky, ela fica exatamente como se fosse um sanduíche. Então No meio. você tem uma porção de espuma em cima dela e uma porção de espuma embaixo. E aí o que acontece? Você tem o amortecimento que o seu pé sente com a espuma que está logo em direto contato com o seu pé e o retorno de energia da espuma que está embaixo da placa. E por isso mesmo, né, o Sky ele é indicado para pessoas que têm a passada um pouco mais larga, vão ter uma fase aérea maior, enquanto o Edge ele vai ter uma placa mais rente ao solo, então você até sente assim quando você manuseia o tênis, a placa está bem embaixo mesmo do solado, e aí você tem uma resposta mais rápida, mais curta, ideal para pessoas que têm uma cadência mais rápida. E daí, o último modelo que a gente poderia falar aqui é o Prime X 2 Strong. E daí a gente tem 2 placas num sanduíche gigantesco, né? É um Big Mac. É o único tênis que tem 2 placas de carbono funcionando dentro da mesma entressola. E isso já é proibido pela World Athletics de primeira, porque só se pode ter um segmento contínuo de placa. Então, tanto os Energy Rods, né, quanto uma placa, seja ela de fibra de carbono ou de qualquer outro material, você só pode ter uma camada. No caso aqui, você tem 2. Então, isso já não é permitido. Além disso, é um tênis que ultrapassa, né, os 40 milímetros de altura, né, o limite regulamentar. Então, tênis que a Adidas utiliza, mas eu acho que para desenvolver ideias e tal, né, pensar um pouco fora da caixa, mesmo assim, tem muitos adeptos, gostam muito do Prime X, utilizam até mesmo para maratona, mesmo sendo um tênis que é um pouco mais pesado, mas eu acho que o fato de você ter 2 placas de carbono ali, mais a espuma, você acaba tendo uma sensação que também acaba sendo bem diferente. Quem faz isso também é a Puma, né? Ele tem o Phantom, né? Phantom, como é que é? Rule Breaker, RB. Então, na verdade, eles têm 2 modelos que são bem conceituais, nem sei se funciona bem para corrida. Também são proibidos, eles passam da altura máxima, tem placas paralelas, mas é aquela coisa conceitual. E como eles são lá de Hairs, eu acho que eles vão tomar chopp no mesmo lugar. Daí ele fala assim, gente, vamos fazer um negócio bem proibido aqui. Vocês fazem aí, a gente faz aqui, né? E é uma coisa engraçada, assim, esse negócio de você ter mais de uma placa. Desde lá do lançamento do primeiro AlphaFly, se dizia que o tênis tinha 2 placas, 4 cápsulas de ar, porque as pessoas imaginavam assim que o futuro dos tênis era colocar cada vez mais elementos. Se uma placa funciona, então colocar 2 é o dobro da eficiência. E a gente já viu que não funciona exatamente assim. Aliás, o que a gente tem visto é uma placa, às vezes, ser mais eficiente do que tênis que acaba agregando muitos elementos. Quando você coloca diferentes tipos de espuma, mais de um tipo de placa, o que a gente vê é um conjunto tão desconjuntado, assim, que não funciona harmonicamente, que o resultado final é inferior e aí muitos desses tênis acabam sendo descontinuados. Não necessariamente o bolo vai crescer se você colocar mais fermento, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Bom, falamos então do formato das placas, agora vamos falar dos tipos de espuma. A espuma que a gente vê dando maior resultado é o Pebax. Pebax que é uma marca, né, Rodrigo? Isso, é uma marca registrada. Mas tem marca de tênis que usa esse tipo de espuma e não fala da marca, porque senão você tem que pagar royalties, Rodrigo. Como se fosse um genérico, né? Então você tem lá pode falar o nome de remédio aqui, Edu? Você tem lá a aspirina e você tem... Da Medley. E você tem CIMED. Que vai ser mais barato, mas é o mesmo princípio ativo. Então, muitos tênis utilizam o Piba, então não Pibax, Piba, que é uma espuma semelhante. Só que cada indústria química tem lá o seu segredo industrial, e o que a gente vê não é igual. Nem toda entressola de Piba vai ter o mesmo resultado, porque a gente tem lá diferentes tipos de processo, como é a espuma obtida, como ela é inflada. Então, isso vai proporcionar, mesmo dentre os tênis com essa tecnologia, que a espuma hoje em dia é a mais nobre que a gente tem no mercado, você tem sensações diferentes. Nem todas elas acabam entregando o mesmo nível de amortecimento e também de retorno de energia. Vamos lá. Top 5 melhores super espumas da atualidade. Acho que foi a primeira lançada e até hoje continua sendo líder do mercado, é o Zoom X da Nike. Aliás, a Nike foi encontrar essa espuma que desenvolvia, uma indústria que desenvolvia para a indústria automotiva. Não tinha nada a ver com tênis. Ele assim, gostei dessa espuma. Que tal colocar num tênis e ver no que dá? E realmente foi o que trouxe todas as outras marcas a desenvolver uma espuma diferente. Leve, com um alto nível de amortecimento e também retorno de energia e aquele efeito, você ouve toda vez que você bate no tênis. Segundo, acho que a do Evo One.
A gente não pegou o Evo One, peraí. A gente não pegou o Evo One, que não é uma espuma de piba. Na verdade, ele é é como se fosse um EVA supercrítico sem compressão. É uma nova fase, talvez, né, dentre as espumas de tênis de corrida, que é você trazer uma espuma que não foi feita sob compressão. Isso faz ele ficar incrivelmente leve. É o tênis, né, de competição hoje mais leve do mercado, 134 gramas. Só que é um processo muito caro, né? Então ele foi lançado aqui no Brasil por incríveis R$ 4.000 em função, né, dessa nova tecnologia. Você inflar a espuma. Já ouvi dizer, não sei se é história real, que esse processo é perigosíssimo. Eles fazem, tipo, no interior lá da China, Eita. no meio das montanhas, porque é um processo bem perigoso, assim. Essa expansão dessa espuma é bem complexa, né? Dificilmente ele vai fazer no meio de uma cidade. Exato. E também, assim, não só você aumenta o custo por ser um processo ainda experimental, porém a durabilidade diminui ainda mais. As espumas de piba, elas normalmente não têm uma durabilidade tão alta, mas essa daqui a Adidas divulgou que é um tênis que dura apenas um ciclo de maratona. É um treino e uma prova. Não é nem um ciclo, Rodrigo. Imagina, você comprar um tênis de R$ 4.000, você usar ele apenas 2 oportunidades. Bizarro. Terceiro tipo de espuma, Rodrigo. Quem você acha que tá bem? Olha, uma espuma que... Platform Flash Turbo Plus? Eu acho que... Porque agora a ASICS, ela mudou a base do material. Antes a gente tinha uma espuma feita em nylon, que era desenvolvida pela própria ASICS, e agora é um PIBA. Então, né, a ASICS se rendeu, trouxe então um material diferente e aumentou o nível de amortecimento e também deixou o tênis mais leve, né? O super tênis da marca já pesava ali em torno de 200 e poucas gramas, agora tá pesando 185 gramas aqui no tamanho 41. Realmente é um tênis muito leve e que agora vai proporcionar também mais retorno de energia e mais amortecimento. Eu acho que no quarto lugar, o Mizuno Energy Light Plus. O Energy Light Plus é uma espuma que, além de ser um PIBA, ela também é sustentável, né? A Mizuno tem toda essa preocupação, né? Com a questão dos tênis, o descarte. Então, ela usa um material mais orgânico e, ao mesmo tempo, também muito eficiente. E é uma espuma que se conecta tanto com a placa quanto com esse formato arredondado. Então, acho que funciona muito bem. E nossa quinta espuma? Quinta espuma, eu gosto muito da espuma da New Balance, né, do Super Competitive E4. Agora também, né, a primeira vez que a New Balance traz o PIBA dentro da Esse aqui é entressola. 100%, né? Esse é 100%. No momento que gravamos esse podcast, é o único tênis da New Balance que tem 100% PIBA, né? E o que a marca vai fazer agora é trazer blends. Então, né, espumas que tem uma adição de PIBA, como é o caso do Rebel, que tem 20%, o Super Comp Trainer, que vai chegar, né, no segundo semestre aí, o V3, ele vai ter alguma adição de PIBA, acho que não vai ser 100%, senão se O aproxima Rebel muito. é 20, eu imagino que vai ser um pouco mais, vai 30. Então ela vai progredindo, porque o PIBA, assim, ele deixa o tênis mais leve, deixa mais macio, deixa mais responsivo, porém você perde durabilidade. E estabilidade. Para um tênis de treinamento não é legal, você tem um produto que vai durar muito menos. Para competição, ok, a pessoa normalmente reserva o tênis apenas para o dia da prova ou para um treino eventual. Agora, para um tênis que você vai usar direto no seu treinamento, aí sim ele tem que ter mais durabilidade. Agora as outras espumas, eu acho que talvez seja de uma geração anterior. A da própria Olímpicos, né? O NTX, ela é muito boa, só que me lembra um pouquinho mais da Saucony do Endorphin 1 e 2, né? Isso, ela é um PIBA, só que é um PIBA diferente, é um PIBA granular. Você até vê os grãozinhos aqui, que é um negócio diferente de uma espuma que ela é contínua, ela é feita de né, como se fosse uma partícula só. E aí o que acontece? Quando você tem várias pequenas partículas, o efeito, né, todo aquele retorno de energia, ele acaba não sendo linear, ele não vai para a mesma direção ao mesmo tempo. Então você sente um pouco menos do efeito, então um pouco menos do retorno de energia, mas ainda assim, é um material muito leve, né, o Corre Supra apenas 217 gramas no tamanho 41, então tênis de Parece um competição. isopor. Realmente, né, você pega ele na mão assim, parece que ele é oco, e com isso, né, você tem então, né, uma tecnologia que ela chega próxima ao que a gente tinha lá na primeira geração dos super tênis das marcas,
só que, logicamente, é um custo muito menor, né? Então, fazer um tênis, né, que utiliza aí uma espuma de primeira linha, ele vai ficar muito caro e a durabilidade vai ficar muito baixa. Eu acho que a maior parte das pessoas que está interessada em comprar o seu primeiro super tênis também pensa em ter um tênis um pouco mais durável e mais acessível. E agora vamos falar das espumas mais comuns, vai, de EVA, mais comum. A gente tem algumas espumas que elas têm injeção de algum gás, né? Por Isso. exemplo, a ON, ela faz uma injeção de gás hélio, É. né? Que não é assim 100% hélio, galera, porque se fosse, né, E inflar a, e 100%, a, ele ia fazer uma suspensão. o tênis vai ficar realmente muito caro, porque o hélio é um gás muito caro e você não ia ter, né, condições de ter uma espuma estável. Então o que ela faz? Ela adiciona um pouco de hélio e aí proporciona, né, várias propriedades interessantes para o produto. E o Cloud Boom foi a primeira vez que eles de fato se renderam também ao material PIBA. Então ficou mais leve, ficou mais macio e mais São duas eficiente. camadas, né? Isso, 2 camadas entre uma placa de carbono e também eles abriram mão, né, dos elementos clouds, né, que antes a gente tinha as primeiras edições do Cloud Boom, você tinha lá ainda aqueles furos na entressola. Esses furos ele ajudam no amortecimento, mas eles não ajudam no retorno de É energia. mais silhueta, estético, né? Então para um tênis de competição mesmo, então onde você realmente quer proporcionar o máximo de eficiência, eles acabaram abrindo mão e fazendo um tênis mais tradicional que a gente vê com as outras E a marcas. Puma tem com injeção de nitrogênio, né? Nitrogênio, Por isso que chama Nitro. Nitro exatamente. Elite. O nitrogênio concorre com o gás carbônico, né, o CO2, para ser o gás mais utilizado para injeção de entressolas. Então, vai muito da indústria ali, né, de cada uma, que quer utilizar, mas a infusão de nitrogênio tem utilizado muito, assim, a gente vê muito, né, em espumas mais nobres, utilizando o nitrogênio, porque você consegue propriedades superiores, consegue mais leveza e também mais retorno de energia. Que as pessoas têm que entender que por trás de uma criação de tênis tem muitas coisas, né? Então, ó, a gente tá falando de química, é física, é biomecânica, é a parte comercial, é a Uhum. parte de produção, né? Então tem muita coisa que envolve um tênis, né, Rodrigo? Exato. E assim, é um mercado em expansão. A gente, no início lá, né, quando ainda tinha poucos modelos, o que a gente via é que, realmente, o mercado de super tênis, né, tênis de placa, ele era muito pequenininho. Ele tem crescido demais. Muita gente já teve a oportunidade de experimentar e muita gente quer ter o seu primeiro tênis de placa, porque são coisas bem diferentes. Assim, um tênis comum, né, a gente está acostumado aqui a testar diversos tipos de produto. Depois que a gente sai de um período utilizando um tênis de placa de carbono e volta para um tênis sem essa tecnologia, a gente sente assim um baque muito grande. Não, só que logicamente, né? Aqui a gente tá para testar os produtos, a gente precisa saber, né, as diferenças de tecnologia, mas eu acho que para a pessoa que vai investir o dinheiro dela no produto e aí a gente já tem tênis sem placa custando mais de R$ 1.000, ela já está considerando, olha, se eu colocar de repente um pouquinho a mais, 100, R$ 200, já leva um tênis de placa. E aí eu vou ter um diferencial mesmo. Eu acho que o pessoal que é entusiasta da corrida acaba sendo um objeto de desejo. Agora falando das camadas de espuma, né? Tem tênis que ele é inteiriço, né? Uma peça só. Mas como a gente tem a presença da placa, eles acabam fazendo esse sanduíche que a gente falou. Algumas marcas, elas preferem usar dois tipos de dureza, né? Uma Uhum. dureza superior e uma dureza inferior. Muito por questão de estabilidade e durabilidade. Isso faz com que em alguns modelos acabe meio que diminuindo o amortecimento, né? Aumenta a durabilidade, perde o amortecimento, aumenta a durabilidade, você pode ganhar em estabilidade, mas aquela sensação de corrida pode acabar mudando, né? Exatamente. Aqui no Rebellion Flash, por exemplo, a gente tem uma diferença disso. Na camada de cima a gente tem o Energy Light Plus, então é a super espuma. E na parte de baixo é o Energy, que é um EVA mais comum. Então você sente ao toque que ele é um material mais firme. O que acontece? Ele estabiliza melhor a placa. Então você tem, né, uma sensação, vamos dizer assim, um pouco mais previsível do tênis do que você tem no Rebellion Pro, que é realmente um tênis realmente mais performático. E isso faz o tênis ficar com menos amortecimento, de fato, né, um material um pouco mais firme. Também o tênis fica mais pesado, então ele pesa cerca de 50 gramas a mais, né, do que o super tênis. E você também tem, né, então, o fato de você ter menos eficiência, né? Você tem menos espuma te impulsionando, né? Então você tem menos gente ali te ajudando. Só que com isso você tem um tênis bem mais durável, mais amigável e, logicamente, mais barato. Você tem, por exemplo, no Fast R,
o nitro na parte superior, mas tem um EVA, uma camada inferior aqui, que até aumenta a durabilidade, mas você perde totalmente o amortecimento, né, do tênis, né? Exato. E também faz ele ficar um pouco mais pesado, né? É. Uma coisa que a Puma pode rever para as próximas edições é tentar reduzir o peso, né? Porque em super tênis o peso importa demais, né? A gente pode aí falar assim, para um corredor amador, de repente está começando na corrida, um tênis aí de 250 ou 300 gramas não vai fazer tanta diferença assim. Agora, para um atleta de elite... Não, imagina a Molly Seidel, ela deve ter 1,55 m, correndo uma maratona. Meu, qualquer 20 gramas vai fazer diferença pra ela. Exatamente, né? Alunos de física aí, vocês lembram, né? Energia é, aliás, a força que você faz é a massa vezes o deslocamento. Se você pega uma massa pequena, um deslocamento de 42 quilômetros, você vai ter um gasto de energia bem maior. Então, sim, peso faz muita diferença, principalmente porque no tênis você está lidando com a extremidade. Então, você tem torque relacionado também. Então, isso proporciona para o atleta de elite, né, uma diferença muito grande. Então, às vezes, um tênis, como no caso aqui do Evo One, você tem 134 gramas, o simples fato dele ser mais leve do que os outros super tênis já traz um efeito muito grande, uma vantagem muito grande. E daí a gente vai falar agora do solado. O solado também tem diferença, tem solado mais fininho, por exemplo, se você pegar o próprio Evo One e o Adios Pro 3, eles têm uma camada muito, muito fina de borracha, né? A Adidas, acho que questão de borracha eles trabalham muito bem, eles têm algumas parcerias como a da Continental que faz muita diferença. E apesar de elas serem lisas, elas têm uma boa aderência, né? Exato. É como se fosse um pneu de Fórmula 1, né? Então você tem um material mais poroso e com um agarre maior. Então, mesmo você correndo em piso molhado, ela segura muito bem, que é diferente de uma borracha mais dura. A borracha mais dura, ela vai, logicamente, ter mais durabilidade, porém menos aderência. Então, isso é comum em todo tipo de solado, mesmo, né, os tênis que não são considerados tênis de competição. Quanto mais dura a borracha, menor a aderência e também o peso. Quanto mais densa a borracha, mais dura ela é, mais peso você agrega para o calçado. Então, o que a gente vê, e muita gente fica doida com isso, é que o solado de um super tênis, ele acaba sendo um dos menos duráveis, porque ele tem que ter o máximo de leveza e o máximo de aderência. Vamos falar então dos tênis que estão aqui na nossa mesa, que tem uma durabilidade maior. Eu acho que o Mizuno Wave Rebellion Pro, o tipo de... como é que é? G3. G3, que é uma... É resina, tipo uma resina, né? É uma resina de poliuretano, então não é borracha, é um outro tipo de material. E utiliza esses cravinhos que vêm lá dos spikes, né, das sapatilhas de pista. É um material muito duro mesmo. E por isso mesmo ele acaba sendo durável. Só que como eles fazem essa malha, então você não tem a cobertura completa, ele acaba não deixando o tênis assim tão pesado. E por isso mesmo, então, ele acaba tendo durabilidade e leveza ao mesmo tempo. E agora um que também não, que tem muita durabilidade é o Puma Grip, né? Não, o Puma Grip eu acho que é um dos materiais de solado que a gente mais gosta, porque ao mesmo tempo que ele entrega aderência, então para todo quanto é tipo de terreno, ele também tem durabilidade. Então a Puma ela se preocupa muito com isso, né? Então tem um solado que vá proporcionar então segurança para qualquer tipo de situação e ainda assim durar bastante tempo. Qual mais? O Michelin. O Michelin, aqui está ele, uma parceria então com a empresa francesa, né? Muito conhecida aí pessoal do automobilismo. Então isso é uma coisa comum, assim, né? Você ter marcas de pneu assinando, né, o solado de tênis, porque você tem os especialistas em borrachas do mundo desenvolvendo, né, o solado de um tênis. Então você tem um material que é durável também e ao mesmo tempo aderente. A gente já tinha visto isso no segundo grafeno, então o segundo grafeno já tinha no início dessa parceria com a Michelin, e aí agora a gente tem, né, no Supra um desenho de solado que é desenvolvido em conjunto, em parceria com os franceses. A diferença do grafeno pro Supra é que o solado do grafeno ele já estava pronto. Ele leva a assinatura da Michelin, mas ele foi feito aqui no Brasil. Já o do Supra, ele já foi desenvolvido em conjunto, né? Foi uma cocriação do pessoal da Olímpicos com da Michelin. Exato, porque o desenho também importa, né? Se você não tem aqui esses sulcos aqui para escoamento da água e a borracha não é apropriada para isso, você acaba tendo aquela aquaplanagem, então o tênis acaba escorregando. E mesmo você vai me dizer assim, mas se na minha prova não chover, você sempre vai passar pelo ponto de hidratação. E lá sempre vai estar molhado e é lá que você leva um capote. A não ser que você seja o líder. Exatamente. Se você não for o líder da prova, você sempre, certamente vai pegar piso molhado. Bom,
Agora, os que têm menos durabilidade, Rodrigo. Menos Acho que durabilidade. Alphafly, né? Já começa de cara. É um solado que realmente não dura muito. A Nike pensa em ter o máximo de desempenho, leveza, agarre para tudo quanto é tipo de terreno, só que ela usa uma borracha que realmente vai desgastar mais rapidamente. Então, pensando na vida útil do produto, que como um todo não vai ser das mais, né, das mais duráveis, aí o solado ele acaba acompanhando. A gente já tem visto aí um desgaste bem grande, né, do Alphafly 3. Tem mais algum? O resto é meio parecido, né? O da ON também. A ON noticiou quando lançou, né, o Cloud Boom Tinha 3. na caixa, não Tinha era? na caixa dizendo que ele durava apenas 4 maratonas. Então, 4 vezes 4, aí 160 quilômetros. Já considera aí, né, que o tênis não vai ter a mesma eficiência. E eu acho que o solado, nesse caso aqui, é o ponto crítico dele, porque é uma camada muito fininha e você tem aqui apenas alguns pontos, né, de adição de borracha. Então, o tênis realmente fica leve, fica aderente, mas a durabilidade desse solado realmente, né, deixou um pouco a desejar. Acho que ainda dá para melhorar um pouco mais sem sacrificar tanta leveza. Agora vamos falar a questão de preço. A gente tem o modelo com placa, mais barato é o Fila Racer T2S, né? Uhum. Da atualidade. Não é a placa de carbono, como a gente falou no começo desse episódio, mas ele tem uma placa. Quanto que tá um Fila Racer T2 hoje? Ó, o preço de capa dele, R$ 599. Quanto Então, que a gente encontra lá no Telegram? no Telegram, certamente o pessoal vai encontrar na faixa dos 400 e por isso mesmo ele acaba sendo o primeiro tênis de placa de muita gente. Muita gente gosta desse tênis em função da relação custo-benefício. Eu não tenho condição de pagar mais de R$ 1.000 num tênis, então nesse caso vai pagar aí cerca de 400, 450 em alguns casos e vai ter uma tecnologia que é um pouco diferente, sim. Não é, como a gente falou, a mesma eficiência, a mesma experiência, mas você já tem um algo a mais em um produto que é, nesse caso, bem mais acessível que a maior parte dos demais tênis. E o mais caro é o Evo One, né? É o Evo One. Que nunca acaba, né, Rodrigo? Porque em Boston, semana passada, teve uma tiragem, uma nova tiragem de Evo One. Não era 521 pares? Então, até diz aqui no produto, ó, 521 pares, esse aqui é o par número 178. Então, em tese, não existe outro par 178 no planeta Terra. Porque é um produto que ele foi produzido basicamente para a Maratona de Berlim do ano passado. Então você precisa ter uma tiragem mínima para que a World Athletics permita a utilização em competição oficial. Eu acho que a Adidas foi lá na regra ali, não, quantos pares é o mínimo necessário, lançou o produto e novas edições, novas cores. Eu acho que a tendência é virem levas menores, mas o preço vai continuar alto, R$ 4.000. É isso aí. Vamos agora então ajudar o pessoal que está a fim de comprar um tênis com placa. Temos objetivos diferentes. A gente tem visto cada vez mais, você vai num parque, vamos falar aqui de São Paulo, Parque do Ibirapuera, Parque do Povo, Bruno Covas, e você vê uma galera assim, tipo, treinando com tênis de placa. Não importa o pace, seja aquele corredor que a gente percebe que é aquele corredor que vai correr maratona, tá fazendo um longão de 30, ou aquele corredor ou corredora que tá correndo ali de boa, fazendo o seu 5K do final de semana, tá com tênis de placa, Rodrigo. Tênis de placa, na minha opinião, é o futuro. Daqui 5 anos a gente vai estar nessa conversa falando assim, meu, que cara estranho, não treina com tênis de placa, sabe? Bom, isso já acontece dentro dos atletas de elite, né? Você tem um atleta de elite hoje que não corre com tênis de placa de carbono, é uma anomalia. Por quê? De fato, ele traz uma diferença, né? De fato, te coloca em competitividade com os demais. Então, é o que vai acabar acontecendo com os corredores amadores, logicamente com um tempo muito maior, e para isso depende também da questão de você ter opções mais acessíveis. A gente tem no Brasil uma diferença, né? Socioeconômica muito grande. Em São Paulo tem muita gente com poder aquisitivo grande, e aí sim, né? Você acaba enxergando, vendo mais os tênis de placa no número muito maior do que em outras cidades. Mas eu acho que sim, eu acho que a tendência, conforme essa tecnologia for se estabelecendo, assim como já aconteceu com os outros materiais, né? Todas as espumas que hoje a gente vê num tênis de R$ 200, quando foram lançadas lá no início, lá há cerca de 20 ou 30 anos, eram mais caras. Então o que acontece? A indústria ela vai produzindo, aumentando a escala, consequentemente o preço tende a diminuir, só que para isso, né, acabam sendo lançadas outras tecnologias. Então, tênis com placa, a gente acredita que daqui 5 anos, então daqui 5 anos vocês podem cobrar a gente, mas boa parte dos corredores brasileiros, corredores que são entusiastas da corrida, já vão ter experimentado um tênis de placa. Por outro lado, a gente tem sorte de morar no Brasil, porque aqui a gente tem a fila aí Olímpicos, né? Se você morasse em outros países,
Eu tenho certeza que tem muita gente de Portugal que acompanha a gente, dos Estados Unidos, da Austrália, Canadá também. Vai falar pra gente, meu, aqui a gente só consegue Nike, Adidas, ASICS, New Balance e esses tênis aqui custa $250, Lá né? fora eles, né, se vocês acham que não, sim, os europeus, americanos, eles também reclamam dos preços de tênis de placa, não é só a gente não. Só que lá eles não têm essas opções mais acessíveis, né? Porque assim, as marcas elas têm que produzir numa escala muito grande, uma escala global, você tem que distribuir para todos os países, isso acaba fazendo o produto ficar mais caro. E aí aqui, essas duas marcas, tanto a Fila quanto a Olímpicos, elas estão olhando apenas para o nosso mercado. E elas sabem, logicamente, que a restrição financeira é talvez o maior fator impeditivo da pessoa não ter um tênis de placa hoje, né? Poxa, eu queria muito, mas não tenho condição. Então elas já estão lançando tênis aí na faixa dos R$ 1.000, é cerca de metade do preço da maior parte dos demais super tênis. Então, assim, ainda um pouco caro para algumas pessoas, a 1.100 no Racer Carbon, 1.200 no Supra, mas já dá oportunidade para mais pessoas. Eu acho que isso talvez seja o futuro, né? As outras marcas acabar enxergando, né, o desempenho, né, falando agora de desempenho de produto mesmo, né? Então, de tênis mais acessíveis e aí conforme, né, for crescendo essa demanda, já tem pessoal lá de Portugal querendo, né, tanto o Corre Supra quanto o Racer Carbon 2. Então, talvez essa demanda, né, por ter tênis de placa mais acessíveis, acabe aí sendo uma nova tendência para o futuro. 3 sugestões de tênis com placa para quem vai correr de boa, não tá nem pensando em prova. Olha, para correr de boa, talvez um que eu mais goste é o Super Comp Trainer da New Balance. A gente ainda tem a segunda edição presente aqui no Brasil. A gente sabe que vai chegar a terceira, o pessoal está muito ansioso, mas ainda eu acho que é um tênis que tem placa e ao mesmo tempo ele é confortável, ele é amigável para muitas pessoas e também até um pouco mais durável do que o Super Comp Elite. Acho que uma outra opção é o Fila Racer Carbon 2. Eu acho Uhum. que vai pagar aí R$ 1.100, numa boa promoção acaba custando menos de R$ 1.000. É um tênis que tem uma boa durabilidade, não tem um ângulo assim muito agressivo. Eu acho que pode ser uma boa opção também. E uma coisa que a gente não falou é estabilidade, né? Que é uma coisa que às vezes é complicado em tênis de placa, né? Porque você tem, às vezes, a base muito estreitinha aqui no calcanhar. Um corredor iniciante, um corredor com sobrepeso, ele acaba aterrissando nessa região e às vezes tendo, né, uma tendência à pronação maior. Se você não tem a base aqui um pouco mais larga, você acaba sentindo o seu tornozelo chacoalhando um pouquinho. Isso traz incômodo, principalmente para tênis mais longos. E aí, no caso do Racer Carbon, a Fila se preocupou com isso, aumentou a largura da base do tênis, isso fez ele ficar mais estável. Então, estabilidade também é uma coisa fundamental para quem quer ter um tênis de placa e não quer ter o incômodo aí, então, né, ter uma experiência ruim. E o terceiro modelo, de repente, pode ser o Olympus Corre Grafeno 2, né, Rodrigo? O Corre Grafeno 2, ele agora, né, no início de 2024, a Olímpicos reajustou o preço dele, então ele foi lançado no ano passado por R$ 799, mas é muito fácil você encontrar ele hoje por menos de R$ 600, então ele acaba sendo uma opção mais acessível. A placa dele, como a gente falou, não tem o mesmo nível de eficiência, né, toda a experiência, mas eu acho que é um produto bem bacana para quem quer ter, de repente, um tênis estilo pau para toda obra, então você quer usar ele mais vezes na sua semana, né, o fato da placa ser mais flexível acaba facilitando a vida de muitas pessoas e o preço, nesse caso aí também, é um fator bem interessante e tem várias cores disponíveis ainda também. Agora, se você é um corredor que faz longas quilometragens semanais e vai usar tênis de placa nos treinos, quais são as melhores opções? Bom, o que a gente fala assim de o tênis de placa para treinamento, né? Existem aí muitas opções. Um tênis que eu gosto bastante é o Magic Speed da ASICS, porque ele tem a placa de carbono, só que ele não tem a super espuma. Então você tem, né, um tênis que é leve, um tênis que tem a eficiência da placa, só que ele é mais durável e mais estável que a linha Meta Speed, também bem mais acessível. É um tênis que eu gosto bastante, indico muito para quem pergunta assim, eu quero um tênis de placa, mas eu não quero gastar muito, mas ainda quero ter uma experiência bacana. O Magic Speed 3 é, sim, também uma opção bem bacana. Se você é um corredor que corre muitos quilômetros, você é o Laurindo, você é um corredor que, faz 100 quilômetros por semana, eu acho que a Fila lançou uma boa opção no mercado, que é o Fila Float Max 2 Pro. É um tênis com placa de carbono.
E ele é bem mais resistente, ele é bem mais robusto. O pessoal reclamou um pouco do peso, ele tá acima dos 300 gramas, mas é um tanque de guerra, né, Rodrigo? Exatamente, vai durar muitos quilômetros. Ele tem uma espuma que traz um nível de amortecimento bem bacana. Então, eu acho que é aquela história, assim, né? Você tem que pesar prós e contras sempre que você for escolher um tênis de placa. Você pegar um super tênis de R$ 2.500, que tem uma durabilidade baixa, utilizar no seu treinamento, acaba às vezes até sendo um desperdício. Você pode ter, né, uma experiência bem melhor, gastando menos. No caso, o Maxi Pro, ele tá mirando nesse mercado, assim, o cara que já tem, de repente, um super tênis pro dia da prova, mas quer ter a experiência da placa pro seu treinamento, num conjunto que é bem confortável e também bem mais acessível. E agora, para competição, vamos falar de todas as distâncias. Se você ainda não viu um vídeo que a gente fez mostrando 11 modelos de super tênis, dá uma conferida no YouTube, que ali a gente fala para cada distância se vale a pena comprar ou não. Mas vamos lá, para quem está acompanhando aqui esse episódio, Rodrigo, todas as distâncias, 5 a maratona. Qual que é a melhor opção? Vamos lá, um tênis que eu recomendo fortemente para quem quer buscar o seu RP, que é um tênis confiável desde o 5K até maratona, o Adidas Adios Pro 3. Por quê? Eu acho que é um tênis de fácil adaptação para quem nunca teve e é um tênis que traz muito da eficiência que a Adidas está desenvolvendo nos seus tênis de placa. É um tênis que já bateu diversos tipos de recorde nos pés dos atletas de elite da marca. É um tênis que eu acho que funciona muito bem. Tanto que ele foi lançado em 2022, a gente está em 2024, ele continua sendo o principal modelo de competição da marca, apesar da gente já ter o Evo One, que é um modelo experimental, ainda não está, né, à disposição para todo mundo, mas o Adios Pro 3 continua sendo uma indicação muito fácil para qualquer distância. Eu gosto bastante do Nike Vaporfly 3. É um tênis aí de R$ 2.300, mas a gente tem visto algumas promoções chegando aí na casa de R$ 1.600. Eu acho que é um modelo que vale muito a pena. É o tênis, eu acho que deve ser o de placa mais usado no mundo. É um tênis que a maioria das pessoas acaba se adaptando e sentindo a diferença. Talvez não é bom em durabilidade, não é bom em estabilidade, mas ainda assim, para a prova, se você guardar na caixinha ele e usar naquele dia ali para você bater o seu RP, vale muito a pena. Eu também concordo, porque é aquela simplicidade que traz a eficiência. Muitos atletas da Nike escolhem o Vaporfly e não o Alphafly em função disso. Logicamente que você, que está nos ouvindo aí, você está pensando assim, eu compro o Alphafly ou o Vaporfly, nem todo mundo se adapta ao Alphafly. Quem se adapta bem ao Alphafly, ama de paixão, não troca ele por nada. Mas muita gente acaba ficando com o Vaporfly por ter uma experiência mais simples e ao mesmo tempo bem eficiente. Agora, 3 modelos para quem vai correr maratona nesse ano. Eu acho que o próprio AlphaFly 3 é difícil de encontrar, vai ter novas remessas aí durante o ano, mas na minha opinião até agora é o melhor tênis para maratona. Se eu fosse escolher, eu acho que eu escolheria o Vaporfly, o AlphaFly 3. E depois, Rodrigo, o Metaspeed Sky Paris, ele parece o outro, mas ele é diferente. A mudança de espuma fez muita diferença nesse tênis. O primeiro Sky, assim, a gente sentiu ele bacana e tal, beleza. A ASICS conseguiu acertar a placa de carbono, mas a espuma ainda não estava no mesmo nível das outras. Agora, com essa mudança de material, então, né, o Flight Foam Blast Plus. Pera aí, vou rebobinar aqui. Flight Foam Turbo Plus, você tem, de fato, uma espuma que entrega o mesmo nível de eficiência, amortecimento e leveza das outras. Então, eu acho que sim, muita gente vai gostar do Sky. O Edge, ele, sei lá, talvez não vai ser do agrado de todo mundo, né? Um tênis um pouco diferente, apesar de usar a mesma espuma, o mesmo cabedal, solado muito parecido. Eu acho que o Sky, ele continua sendo o super tênis mais popular da ASICS. E o terceiro modelo, eu acho que o Corre Supra vale a pena considerar para a maioria dos corredores que querem um super tênis aí na casa dos 1.100. Eu acho que não tem nada igual. É muito bom mesmo. A gente já teve experiências de correr na Maratona de São Paulo. É um tênis muito eficiente, tem um bom custo. Eu acho que vai agradar aí muita gente. Para quem tá pensando em maratona, eu acho que é uma distância longa demais para você errar na escolha do tênis. Então, se você tiver a oportunidade de testar o Corre Supra, eu acho que vale a pena. Muita gente ainda tem desconfiança, não sei, até hoje as pessoas têm desconfiança no Olímpicos, mas testa o tênis, eu acho que você vai se surpreender.
de fato foi um passo além, né, em todo esse desenvolvimento que a marca brasileira tem feito desde lá de 2018. Então acho que vale sim, né, você pelo menos dar uma chance para esse produto aqui, até porque ele vai ter um custo-benefício que para muitas pessoas vai ser mais interessante do que os demais tênis aqui da mesa. Promoções desses modelos, da maioria que está aqui, é bem raro de aparecer, mas volta e meia a gente tem postado lá no nosso grupo do Telegram e no WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, você é louco, provavelmente você está pagando mais caro. Já ouvi de algumas pessoas, não, eu gosto de ir na loja, mas daí você vai pagar mais caro. Então aproveita, entra lá no nosso grupo, porque volta e meia aparece um desconto. Seja 10%, mas 10% num tênis de 2.000 é 200 Nossa, pau. é muita Né? coisa, é muita coisa. Então, para quem não tá lá, é muito simples, muito fácil. Basta digitar no seu navegador, têniscerto.com/telegram. Você entra no grupo, lá já tá com mais de 280 mil pessoas, Edu. É muita gente mesmo. Toda vez que a gente posta promoção lá, o pessoal realmente aproveita. Agora, se você quer acompanhar tudo pelo WhatsApp, têniscerto.com/zap. A gente tem um canal de transmissão lá no WhatsApp. E aí você também pode receber todas as ofertas aí mesmo no seu aparelho celular. E agora você pode comentar aqui no Spotify ou no YouTube. Se você tiver alguma dúvida sobre tênis com placa, coloca aqui. Vai ser um prazer aí responder as suas dúvidas. Continue acompanhando, dê uma olhada. Se você ainda está na dúvida em qual tênis comprar, dá uma olhada no nosso canal, porque a gente tem muitas listas, muitos reviews. Todo dia tem vídeo novo, então eu tenho certeza que vai te ajudar nessa decisão. É uma decisão difícil, né, Rodrigo? Porque é aquele tênis que vai te acompanhar, seja para uma prova ou é um investimento mais alto. Então, aqui no Brasil, a gente tem que fazer uma escolha mais certeira. Exato, tem que pesquisar bastante. Tem tênis de placa de todas as faixas de preço e também para todo tipo de gosto, todos os tipos de marca. Então, se você é fã de uma marca específica, certamente você vai encontrar o Super Tênis lá, que é disponível aqui no Brasil. Muitas vezes, alguns tênis que a gente falou aqui, eles acabam esgotando rapidamente, então é bom, né, você ficar sempre de olho. Então ativa as notificações, porque toda vez que chega um lote novo, o pessoal realmente vai para cima, porque são tênis muito desejados. É isso aí, pessoal. Todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas, a gente tem um episódio novo no Spotify e no YouTube. Sigam a gente aqui no Spotify, porque é bastante importante. E deixe sua avaliação, deixe aí 5 estrelas, nada menos do que isso, porque a gente não aceita, né, Rodrigo? 5 estrelas, porque a gente merece. Toda semana a gente tem um episódio novo. Muito obrigado para todo mundo que acompanha a gente aqui. Semana que vem tem mais. Valeu, Rodrigo. Valeu, gurizada. Abraço a todos.